O problema de uma regulamentação ou de um imposto é que quando o Estado faz isso, ele precisa fazer uma conta que é impossível de fazer. Que é, seria melhor fazer isso ou não fazer isso? Não tem como você fazer essa conta. E isso às vezes mata a gente e você não percebe. Uma coisa que eu fiquei pensando recentemente com toda a coisa da vamos voltar com o extintor no carro foi, vem cá, quanto que impostos em carros matam pessoas no trânsito? Porque o que acontece? O carro no Brasil é um item muito caro. A maioria das pessoas sabe disso. Com o dinheiro que você compra um carro muito simples aqui, você compraria um carro muito melhor nos Estados Unidos ou na Europa. Isso já é ponto morto. Por quê? Impostos, regulamentações trabalhistas na hora de produzir os carros e mais um monte de taxas associadas, inclusive regulamentações e o risco de se empreender no Brasil. Você precisa lucrar mais aqui porque você não sabe se daqui a uns 3 ou 4 anos algum presidente louco vai estatizar a sua fábrica. Então você não pode operar numa taxa de lucro menor. Isso faz com que os nossos carros sejam piores. Porque para manter o carro barato e acessível para as pessoas, ele tem que ser pior, ele tem que simplesmente ter menos coisas. Você consegue vender menos carro pelo mesmo preço. E o que acontece é que você acaba andando numas latas que na verdade valem 10 ou 15 mil reais, mas que custam 40 mil, e quando você bate aquilo, ferimentos maiores ocorrem, mortes acontecem. Aí eu te pergunto, o que é arrecadado de todos esses impostos e todos os benefícios vale a pena e dá mais lucro do que as pessoas que morrem e se machucam mais em acidentes ou que entram em acidentes porque os freios do carro não eram tão bons ou alguma coisa assim? Vale a pena? Esse que é possível fazer essa conta. E claro, o arranjo do Estado inteiro é imoral, a ideia de taxar ou regulamentar alguma coisa é violência, isso já não é aceitável, mas... E é importante ter isso em mente, mas vamos deixar esse ponto de lado um pouquinho. Vamos fazer a conta. O carro ficou mais caro. Então você tem um carro que é de 18 mil na verdade, mas você vende ele a 36 mil. Então se você não tivesse todas essas regulamentações, você poderia vender um carro de 36 mil que vale 36 mil, que tem muito mais segurança, que tem airbags, que tem uma caixa melhor, ao redor dele tem uma gaiola, ele responde melhor a batidas, ele protege você mais, ele tem freios melhores. Quantas pessoas teriam deixado de morrer no Brasil nos últimos 10 anos com relação a isso? Ou quantas pessoas não estariam penduradas no INSS recebendo muito dinheiro porque elas foram paralisadas em acidentes ou tiveram lesões graves e coisas do tipo? Tem como fazer essa conta? E mesmo assim, vale a pena. Algumas pessoas foram beneficiadas, mais pessoas e algumas se ferraram. Bom, seria melhor você não ter ferrado menos pessoas do que se beneficiou, mas as outras pessoas não terem se beneficiado? Você vai condenar essas pessoas a morrer ou sofrer lesões ou acidentes para beneficiar outras? Vale a pena fazer essa conta? É moral fazer esse tipo de coisa? Porque é difícil de calcular isso. E você pode ver, o Brasil é um país que tem muitas mortes no trânsito, você pode puxar essa estatística, por bilhão de quilômetro dirigido. É mais difícil você ver por habitantes ou por algumas outras coisas assim, porque isso depende se o país tem mais carros ou menos ou qualidade. Mas se você for por quantos quilômetros foram dirigidos, quantas pessoas foram por aí, o Brasil é o segundo país na lista de pessoas que morrem por bilhão de quilômetro dirigido. E os carros não são seguros. Você olha um carro básico, um Mille, agora compara isso com um Corolla. A segurança é totalmente diferente. Se você bate a 150 por hora no Mille, quer dizer, não sei nem isso, você bate a, sei lá, 120 por hora, velocidade de estrada, no Mille e num Corolla, a taxa de sobrevivência da pessoa é muito diferente. Quantas pessoas morreram? E lesionadas? Qual foi o custo? Como é que você vai sequer calcular isso? Porque você pode comparar o Brasil com os Estados Unidos, mas ainda assim você tem a diferença de estradas, ou a diferença de tecnologias, ou a diferença de formação de motoristas, ou pessoas sendo mais bêbadas ou não, e esse tipo de coisa. É impossível isolar essa estatística, essa é a verdade. Você não tem como saber se isso realmente afeta. Agora vamos pensar, o carro está mais caro? Sim. Você tem um carro pior, como consequência disso? Sim. Isso aumenta as chances de você morrer num acidente? Sim. Quanto? Não sei. E ainda assim o burocrata que vai decidir qual regulamentação colocar, ou qual preço colocar, ou qual imposto colocar, tem que fazer essa conta que ele nunca vai conseguir fazer. Ele não tem como possivelmente imaginar isso. Ou todos os efeitos que podem se ramificar disso. Os carros agora são menos seguros, então a pessoa usa outro meio de transporte, ela vai andando. Só que a probabilidade de você ser morto, atropelado é... Ou não é. Como é que você vai fazer essa conta? Você pode falar, quando falaram, não, agora a gente vai colocar, a gente vai fazer com que seja obrigatório ter airbags e freios em todos os carros.
Aí falaram, tá, então tem que parar de produzir a Kombi, porque onde é que você vai colocar um airbag naquilo? Não tem nem como. Eles falam, não, mas daí os carros vão encarecer, e porque os carros vão encarecer, as pessoas vão ter que gastar mais com isso, então elas podem gastar menos com outras coisas, e elas podem comprar alimentos piores e ter mais câncer. Como que você vai fazer essa conta? Como que você sabe se você está realmente fazendo bem ou não quando você interfere? Carros são um ótimo exemplo disso. Ele é menos seguro. Ele poderia ser mais seguro pelo mesmo preço. Como é que você vai decidir? Como é que você vai calcular quem morre e quem não morre, quem paga e quem não paga? Esse é o peso de uma burocracia, esse é o peso de um imposto e essa é a decisão que um burocrata tem que tomar. E isso é difícil de fazer. Mas eles fazem todos os dias sem saber as consequências disso. E quem paga é você e eu, sem saber também. E é essa a ideia de que a gente precisa ter um governo. Difícil, né?